Está com dificuldade para controlar a sua alimentação? Não consegue perder peso seguindo métodos e dietas convencionais? O estilo ou dieta low carb pode ser o ideal para você. Você já deve saber que low carb significa baixo carboidrato e se trata de mudar a alimentação baseada nisso, em diminuir o carboidrato da sua alimentação. Existe uma pequena confusão quanto ao objetivo do estilo low carb, pois há quem pense que low carb é cortar totalmente os carboidratos da alimentação. Porém, não é bem assim. E como o próprio nome já diz, o estilo low carb se baseia na diminuição do consumo de carboidratos e não na eliminação completa. Até porque a base de uma alimentação saudável e eficiente é o equilíbrio, e a nossa alimentação é basicamente composta de 3 macronutrientes principais, que são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. E os 3 são importantes para uma alimentação equilibrada. Se você diminuir um, automaticamente precisará repor com o outro. O que é a ideia principal do estilo low carb: diminuir o carboidrato e aumentar o consumo de proteínas. Por que o estilo low carb funciona tão bem? A maioria das dietas tradicionais hoje em dia se baseia muito no consumo de carboidratos, diferente da dieta low carb, que reduz os carboidratos. A dieta low carb, se feita corretamente, se baseia no consumo de alimentos naturais e saudáveis, por isso ela é tão eficiente. É muito simples entender por que as receitas low carb são tão saudáveis. Para isso, você só precisa responder uma simples pergunta: o que é mais saudável? Alimentos naturais como peixes, carnes, verduras e legumes, ou industrializados como lanches, açúcares, fast foods e refrigerantes? Falando assim, parece uma comparação até idiota. Porém, é simples. As receitas low carb se baseiam nesses alimentos mais saudáveis, diminuindo o consumo dos demais industrializados. Low carb versus outros modelos de dietas. Foram realizados 29 testes científicos por profissionais de nutrição do mundo todo. Estes testes consistiam em testar uma alimentação baseada no estilo low carb versus uma alimentação voltada para o baixo consumo de gorduras. E adivinha? Nos 29 testes realizados, o estilo low carb se mostrou mais saudável e eficiente. Foi cientificamente comprovado que reduzir os carboidratos e aumentar o consumo de alimentos naturais e saudáveis, ricos em proteínas e gorduras boas, é mais eficiente para perder peso e ter um melhor estilo de vida. Nos Estados Unidos, se observou nas últimas décadas um extraordinário aumento no número de pessoas obesas, diabéticas, hipertensas e com diversos outros tipos de doenças. Estudos comprovaram que este aumento está diretamente ligado ao aumento do consumo de carboidratos. Isso, consequentemente, teve reflexo no mundo todo, e estes números aumentaram em basicamente todos os países do mundo, inclusive no Brasil.